como você pediu, eu vou dar um pouco da trajetória, então. Eu, na verdade, originalmente, o mecanismo é um órgão de Estado, mas, na verdade, originalmente, eu não sou nada do Estado, eu era da sociedade civil, que é uma característica do mecanismo do Rio, né? 99% de nós, na verdade, 100% de nós tem precedência da sociedade civil. Eu atuava em organizações não governamentais, fui da Mariana Crioula como pesquisadora um tempinho, junto com Fernanda Vieira, professora também. Depois, enfim, fui por outros cursos e trabalhava no Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o DDH, e na Justiça Global, que foi fora do meu estágio, da minha trajetória de pesquisa, é onde eu peguei mais corpo nessa parte de organizações internacionais, litígio estratégico, e acabei parando no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 3 anos atrás. Em termos de atuação / pesquisa, porque minha pesquisa nunca conseguiu se dissociar do que eu apoio de movimento e da onde eu estou, enfim, derramamento de subjetividade na pesquisa, repensando as práticas aí também. Eu, inicialmente, no mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre direito à memória, na verdade, a memória, né? Segurança pública e auto de resistência, para criticar um pouco, né, essa concepção racista, como o sistema de justiça criminal opera de forma seletiva. Isso era na época em que eu trabalhava mais com a parte de segurança pública e auto de resistência. Acabou que eu fui parar em prisional por ocasião da vida, e a pesquisa já estava meio que me levando para isso também. E aí, na Justiça Global, isso começa a tomar mais corpo para mim, que é quando eu trabalhei durante um período de advocacy a outras coisas, aí, de justiça criminal, pela Justiça Global, mas também nos casos dela de segurança pública, especialmente casos de sistema prisional. Enfim, a gente tem, né? Bom, você que também é militante sabe que a militância tem um ritmo que, às vezes, a gente não tem tempo para refletir sobre as nossas práticas e, obviamente, enfim, por conta das afetações que a branquitude e a classe colocam em mim, isso faz com que eu tenha muitos pontos automáticos ruins para as pessoas que a gente trabalha junto, né, que são os movimentos. Então, eu decidi intercalar com uma pesquisa para tentar entender uma perspectiva decolonial, né? Analisando aí eixos de branquitude, enfim, classismo, de gênero e sexualidade dentro do que hoje a gente tem de prática de litígio estratégico no sistema interamericano, especificamente, né? Repensar aí o litígio, aí, enfim, tem uma macroanálise sobre da onde vem o nosso sistema prisional, por que ele existe, da onde ele existe e para que ele existe, e repensar também, intercalado com isso, o que o sistema interamericano está trazendo de vantagem e desvantagem para isso, o quanto a gente está reforçando essas estruturas, o quanto a gente consegue parcialmente romper com elas, isso pensando mais no sistema em si, e depois fazendo uma reflexão sobre um caso que é muito caro para mim, que é uma medida provisória, na verdade, que eu falo que foi o divisor de águas da minha vida até hoje, foi uma visita que eu fiz no Complexo do Curado, em que eu fui profundamente afetada, inclusive a nível né, pessoal, que é impossível se separar, e por isso que eu gosto tanto de decolonial, né? Racionalidade e afetividade, elas só são separadas para privilégio de muito poucos, né? Na hora de se fazer uma reflexão. E aí eu optei também por refletir um pouco sobre como estava a prática nossa, né, dos litigantes diante da barbárie que a gente estava encontrando e o nível de virulência do genocídio dentro das unidades, né, do povo negro dentro das unidades indígenas, dentro das unidades prisionais. Aí eu pensei um pouco, para hoje dar um pouco desse panorama, conversar, né, um pouco sobre esse panorama de o que é o decolonial, o que é fazer esse giro epistemológico, para dar essa olhada de uma forma assim, mais para criar as lentes para partir para a gente dar uma analisada junto sobre sistema ONU, sistema interamericano, vendo um pouco da diferença desses dois, mas menos uma pegada sobre a estrutura formal deles, né, dogmática, e mais uma pegada crítica sobre eles,
dos potenciais e dos limites que eles vão apresentando para a gente, porque para a gente também desendeusar essas instituições e olhá-las para um lado mais pragmático mesmo, né? Vamos aqui para a apresentação. Oh, sou horrível com isso. Acho que foi. Foi? Tá aparecendo? Tá. Agora, como é que eu viro isso aqui, né? Foi. Só que foi demais. Tá, então, primeiro ponto para a gente refletir sobre a teoria decolonial, né? É a gente pensar que as coisas se dão de forma estrutural. Eu, pessoalmente, pesquisei colonialidade, mais colonialidade do ser, né? A ideia da colonialidade em si, enquanto uma grande categoria, é o seguinte: é que você teve a colonização e essa colonização criou uma série de instrumentos, dispositivos e estruturas, principalmente a partir da binarização, né? E aí a binarização de raça, né, racial e étnica, a binarização da sexualidade, a binarização na verdade, né, isso tudo com a supremacia de um determinado grupo específico, que e de gênero, né, que é a preponderância, o domínio, né, estrutural, os privilégios estruturais dados a sujeitos brancos, heterossexuais, na verdade, cis também, e homens, né, cisgêneros, na verdade. E aí o que acontece? A gente analisa essas estruturas, que no começo elas não são, né, que a gente tem essa tendência de analisar como se fossem postas e tudo bem, todo mundo aceitou e foi assim, não, elas foram violentamente postas contra esses sujeitos e sujeitas e sujeitos para fazer esse ritual de dominação, né? Você tem um grupo muito pequeno criando uma dominação sobre um grupo numérico muito grande, então você precisa despotencializar esses sujeitos a partir de uma dominação muito violenta, que é a colonização, né? Aquele primeiro momento da colonização, né? Não que o resto não seja, mas esse é o momento em que você vai criar, de fato, essas grandes estruturas. E aí ele rompe a colonialidade já com um pressuposto que vai ser super caro para os direitos humanos, né? Que é a leitura do mundo a partir da Revolução Francesa. Como se a Revolução Francesa fosse o grande e a razão cartesiana, e, enfim, todos a ideia humanista de um direito dos humanos abstrato. É nesse momento que a modernidade é posta pelo pensamento hegemônico ocidental branco, né, eurocêntrico. E aí o decolonial vem e fala, não, o sistema capitalista não começa daí. A gente não está falando disso. A gente está falando de que o que muitas vezes é chamado de uma acumulação que não faz parte do capitalismo é da onde começa o capitalismo, que é a partir da invasão das Américas com a colonização, né, e da África com aí os processos de escravização, tráfico de pessoas implementados violentamente, né? Na minha tese eu trabalho que, na verdade, existe uma importação, né, da questão de gênero, né? Você tem aí todo o processo simultâneo também de uma opressão às mulheres, né, em Europa, e aí, a partir do momento que você tem esse deslocamento dessa dominação para os territórios africanos e das Américas, você transporta essa opressão que era feita às mulheres trabalhadoras diretamente para a população indígena e negra, né? Que aí vai ocupar esse papel do outro, né? E aí, quando falamos de mulher também europeia, estamos falando aí de classe trabalhadora, não estamos falando de mulheres da elite, né? Dos movimentos de resistência. Mas isso é importado, exportado, isso dá, né, que é o que a Juliana Borges até coloca, isso dá um sistema de privilégio também para mulheres como eu, né, que a gente tem vantagens em relação a mulheres negras, a homens negros, a população trans, enfim, principalmente eu que sou uma mulher cis, hétero. Bom, então é isso, basicamente é isso. E aí a colonialidade, ela tem uma hora que a colonização acaba, né? No Brasil ela acaba de uma forma um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem a peculiaridade de o Império ter vindo para cá e
né, supostamente ter ocupado um papel ultra complexo de dominador, já tentando limpar a sua imagem num acordo de limpar a sua imagem, né, dessas violências, mas objetivamente tem as independências e, em tese, a colonização formal, essa máquina europeia diretamente dominando os países, diretamente, porque tem o neocolonialismo aí para dizer o quanto indiretamente continuamos dominados, mas ele deixa rastros dessa colonização, justamente pela brutalidade com que ela foi operada. E aí você vai ter uma série de formas de operar, né? Que você vai ter a colonialidade do poder, que é a estruturação da máquina estatal, do próprio Estado-nação em si. Você vai ter a colonialidade do ser, que é, por exemplo, quando eu falo que eu preciso estudar a branquitude, eu preciso estudar meus próprios processos, porque é uma forma de naturalizar a barbárie, e a dominação dentro de corpos brancos, assim como criar cisões entre pessoas negras, né? Enfim, para impedir justamente a coesão e uma reação, uma resistência a esse movimento, tentar impedir, graças a Deus, completamente não consegue, né? Temos aí frequentes movimentos de resistência. E colonialidade do saber, que é, por exemplo, vou dar um exemplo básico, que é a forma como a gente trabalha conhecimento, né? Aqui, que é normalmente uma pessoa falando, se a gente for pensar no direito, é uma pessoa positivista, dogmática, graças a maravilhosas, raras exceções como aqui, e Fernanda, mas fora essas exceções, a gente vai ter aí, sempre um saber positivo eurocentrado, que se reivindica no campo da ciência e da racionalidade, que também implica formas de dominação. Então, a gente vai ter esses mecanismos dispositivos sendo replicados, né, e mantendo essas mesmas relações violentas, mesmo que elas vão se atualizando de outras formas, né? E aí, auto de resistência, prisão, racismo, eu ia falar racismo religioso, racismo de todas as formas, né? Racismo religioso, vamos ter aí também racismo simbólico de várias medidas, né? Seja na implementação de padrões de beleza brancos eurocêntricos, enfim. A gente vai ter esses vários dispositivos distintos que operam no nosso dia a dia de forma normalizada para manter a violência e a barbárie da colonização. Então, a muito grosso modo, isso é a colonialidade. Eu, que sou uma pessoa muito hábil com aulas online e com PowerPoint, já falei do segundo PowerPoint antes de chegar nele. E aí, uma coisa que é importante aqui, né? Nessa parte que Lélia Gonzalez traz muito forte para a gente, né? É a ideia da centralidade dos movimentos, e Otcuriel, que é uma feminista decolonial dominicana também, que é a importância dos movimentos para ajudarem a gente a romper essas lentes, né? Essa troca de saberes, que é escutar o que os movimentos dizem, e como eles dizem, deixar também ser pautado por essas outras cosmovisões não hegemônicas, né, na hora de produzir as nossas reflexões. E isso é super importante na hora do litígio, porque é uma coisa que a gente vem tentando debater quando a gente fala em sistemas internacionais. Acho que, nesse ponto, acaba que a litigância em sistema internacional no direito ela é um pouco menos, mas ainda muito, né? Colonizada do que se a gente pensa na justiça interna, porque você não tem nem a possibilidade dessas pessoas, salvo se conseguem entrar num espaço do ensino superior, elas não conseguem acessar diretamente o sistema de justiça, só tangencialmente, mas, enfim, nos sistemas internacionais isso é possível. Entre o possível e o possível efetivamente existe um longo trajeto, né? Porque também aí tem um papel de colonização, inclusive das organizações decoloniais. Então, qual é a proposta para a gente criar essa lente? É simplesmente inverter tudo que a gente parte de pressuposto epistêmico, de visão de mundo, para pensar tudo que a gente está fazendo. Então, ela vai, fazer uma escuta, né? E aí eu vou colocar aqui, não tem como não implicar
o meu trabalho, né, o meu dia a dia, minhas relações dentro disso, né? Por exemplo, quando a gente entra num presídio, conseguir escutar, e que essa escuta, né, quando a gente escuta os presos, quando a gente escuta familiares, essa escuta não seja essa escuta distante, paternalista, seja uma escuta que auxilie a gente também a trabalhar em conjunto com essas pessoas para repaginar nossas concepções de mundo e de práticas que a gente tem como não violentas. Por exemplo, vou dar um exemplo. É impossível você trabalhar com o que eu trabalho e ainda ser a favor de prisão no final do dia. É impossível. Porque você começa a entender que é, de fato, a implementação de um regime de tortura sistêmica contra a população negra. Mas, aí chegando mais perto do que é em si os sistemas internacionais, os decoloniais eles têm uma crítica específica aos direitos humanos, né? Primeiro que eles criam a figura do sistema mundo, que é basicamente quando você expande a colonização como modelo, né, de existência global. Ele é o sistema mundo, né, que é por onde a colonialidade vai se gestando, em que o Estado-nação, né, essa ideia dessa criação fictícia, que para hoje pra gente é natural, né, de que o mundo é dividido por estados com fronteiras geográficas arbitrárias. Isso é um dos elementos centrais, né, da colonialidade, da colonização, de como a colonialidade se mantém. Então, a primeira crítica aos direitos humanos é que ela é composta dentro dessa lógica de sistema mundo. E isso, de fato, é bem discutível. A crítica dos decoloniais ela é bem mais focada, eu falo isso no próximo slide, mas já vou adiantar que eu acho que faz sentido. Os decoloniais ele tem uma crítica muito dura ao fato que os sistemas internacionais eles vêm desses Estados-nações, né? São eles que estão determinando os direitos internacionais dos direitos humanos. E, bom, a gente tem que trazer, né? E aí eu passei, inclusive, o artigo do Manuel Gandra, que é professor também da UFRJ, que é a ideia, que é isso, né? Existe uma seletividade dentro desse sistema internacional, né? Do que ele vê, do que ele critica, do que ele não critica, do que ele considera dignidade, que dignidade de quem. Uma outra crítica, né? E isso é muito presente na crítica, por exemplo, do Fanon, é que ele usa, né, um conceito abstrato de dignidade humana, muito no sentido de escamotear as reais razões que estão gestando essa máquina. Então, violações de direitos humanos, e você não nomeia que não são violações abstratas de sujeitos abstratos de direitos humanos, é o racismo, é o cissexismo, é o masculinismo, que estão aí gestando essas relações profundas de violências que a gente nomeia enquanto violações de direitos humanos, né? Inclusive, porque se não é isso, eu acho que é um dos pontos-chave para a gente pensar direitos humanos, internacional dos direitos humanos, eles não são sistemas de ruptura, né? Não dá para esperar a revolução vinda da ONU ou da OEA, né? Você vai conseguir pensar em sistemas reformistas com muitos limites, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Uma outra questão é a passividade do sujeito violado diante desse sistema. Eles são massificados, né? Por exemplo, isso em litígios coletivos é bem difícil de romper. Vou dar o exemplo mais uma vez, porque parece um CD arranhado com prisional. Do prisional, ele é um espaço em que você não individualiza praticamente a violação, né? Você trata como o conjunto de pessoas presas. Em que ele não participa ativamente do que a gente está fazendo, né? A gente está ali fazendo litígio, mas ao mesmo tempo a gente leva o que a gente faz de volta para eles, mas ouve o que eles fazem, mas tem sempre esse filtro que é a gente, né? Então, isso é também muito característico não só disso, né? Existe também todo um monopólio aí de determinadas organizações não governamentais ou grupos que fazem o litígio historicamente, né? Que a gente vai ver que pode ser feito de várias formas, e isso vai fazer também muita diferença no grau de colonialidade que você vai empregar nesse litígio, né? Um outro ponto, que aí é um indiano, que hoje é, inclusive, relator na ONU, que eu não vou, sinceramente, para você ver o que é a colonialidade. Eu tenho muita dificuldade de falar o nome dele, então eu não vou tentar. Mas, bom, vou tentar, na verdade. É o Rajagopal, o sobrenome dele é esse, que ele é um indiano, advogado,
que trabalha uma perspectiva de litígio decolonial no sistema ONU, mais especificamente, que uma das críticas dele é que os direitos humanos e toda a semântica dele, principalmente a partir da institucionalização deles no sistema internacional, ele também arrefece essas lutas, né? Ele vai pacificando essas lutas, acalmando as lutas, impedindo que se vejam as grandes contradições sistêmicas e que se tenham respostas não necessariamente pacíficas à situação, né? Enfrentada de violações. E aí, né, traz um pouco da perspectiva, mais uma vez, do Manuel, em que desculpa que teve um barulhinho, eu acabei me desconcentrando, que é a necessidade da gente sair desse sujeito universal, né? Da gente pensar não em dignidade, mas a gente pensar em dignidade, né? Em formas distintas de concepção do que é dignidade, que não seja necessariamente essa individual capitalista que o capitalismo, perdão, essa individual burguesa, branca europeia, que a gente está acostumado a defender quando a gente pensa principalmente em direitos políticos e econômicos, né? E aí o papel de políticos e civis, e aí é o papel diferencial do porquê, né? Que já é uma questão aí do porquê direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que são direitos mais coletivos, são vistos enquanto, entre aspas, podem ser cumpridos com o tempo, né? Eles não são direitos vinculantes imediatos, como os direitos civis e políticos, tem uma categorização, que é o direito à vida, integridade, voto, que são direitos tidos enquanto direitos obrigatórios no primeiro momento, né? Que são direitos com características bem mais individuais. E aí falar sobre 3 formas, mais ou menos, que o artigo do Cavalaro coloca, né? Eu acrescentei mais uma que eu vou falar antes de entrar nesse sistema. Aqui, o que eu coloco são as 2 formas, mas eu acho que dá para se falar em 3. Tem um litígio estratégico que ele visa o fortalecimento desses sistemas em si, ou seja, eles estão preocupados em não desmoronar o sistema nunca, sob hipótese nenhuma, mesmo que esse sistema se mostre completamente ineficaz. Então, a preservação desse sistema vem em primeiro lugar, e em segundo lugar, a abertura de novas jurisprudências, como se a jurisprudência fosse um fim em si mesmo nesses sistemas, porque eles operam de forma muito diferente do nosso sistema, né? Eles não são codecistas, um tratado fala pouco, e convenções falam um pouco desse sistema. A jurisprudência desses sistemas falam muito deles, né? E os relatórios, enfim, é a forma como eles pegam esse direito, que é muito principiológico, e transformam em algo mais prático. Ele pode ser feito de uma segunda forma, que ainda é muito colonizadora, eu acho que é uma das mais, na verdade, que é fundamentalmente baseado no que o seu, né, isso é muito presente em determinadas organizações, no que o seu financiador quer. Então, a pauta ela não é tratada a partir da pauta das lutas, é a partir da pauta econômica, né? O que também tem efeitos profundamente deletérios. Inclusive, você tem litígios que começam e são do nada abandonados. E tem um litígio que é mais próximo ao que eu, graças a Deus, aprendi na Justiça Global, que é o litígio que, basicamente, ele é usado estrategicamente quando ele é interessante para a pauta dos movimentos. Então, se os movimentos têm uma demanda que a gente não está dando conta, né, de lidar internamente, a gente acha que pode ser interessante, a gente vai construir junto com os movimentos esse litígio internacional. Obviamente, e aí é parte da colonização do sistema. Não são todos os casos que a gente vai conseguir levar para fora, por vários motivos. Eu vou citar 2 aqui que são principais. Primeiro, é esse filtro da barbárie que o sistema internacional tem, em que ele considera casos internacionalizáveis casos muito grotescos, não são casos de violações estruturais de menor porte. Normalmente o que você consegue internacionalizar são massacres, como, né, os 2 casos que eu trabalhei na Justiça Global, 3, na verdade, Urso Branco, Complexo do Curado e Pedrinha, são a partir de grandes massacres, e você tem isso uma permanência, né, no sistema. Você tem muita dificuldade de conseguir litigar um direito DESCA por um direito DESCA, né? Saúde pela saúde. Você precisa sempre estar ligando a um risco iminente à vida, a danos já concretizados, que limita bastante as potencialidades
desse sistema de não agir como um minorador só da barbárie, não como algo que consiga, pelo menos, seja criar um filtro, né, para ela. E aí você precisa, de acordo com o seu caso e junto com o seu parceiro, estar ali refletindo sobre o que você quer. Você quer chamar atenção para a pauta? Você está querendo pautar as instituições de uma forma mais dura? Você quer responsabilizar agentes que são responsáveis pelas violações? Você quer reparação? Porque aí você vai ter uma estratégia para cada uma dessas coisas, né? Porque você tem o sistema principal, né? E aí eu vou falar mais um pouquinho deles, que é o sistema de casos, que é o que a gente conhece mais, né? Que tem que estar esgotado, os remédios internos, ou ser uma medida de urgência que precisa ter risco iminente de dano irreparável à vida ou à pessoa. Mas tem outras formas de atuar, né? Que são mais políticas estrito sensu, né? Que a gente reconhece mais como política numa primeira visão, que é Carta 41, que é uma forma de informe no sistema internacional, que é basicamente o questionamento do Estado. Informes, que é muito informal e que visa mais você estar tentando pautar para ver se a comissão, ou a corte ou a ONU coloca um posicionamento público que sirva para pressionar o Estado, ou as audiências, né, que são audiências públicas, na verdade, que você pode fazer com o Estado do outro lado, que são as audiências temáticas. A gente tem protestos, teve uma sobre o genocídio, algumas sobre o genocídio do povo negro, algumas sobre defensores de direitos humanos também, e as audiências temáticas, que aí basicamente são temas regionais, né? Por exemplo, revista vexatória no sistema prisional, foi uma conjunta, a criminalização de defensores acontece com muita regularidade, teve uma recente agora sobre a própria pandemia de Covid. Enfim, é isso. E aí ela tem que ser analisada sempre no caso a caso, de modo coletivo. E aí aqui, né, eu acho que eu já vou passar isso aqui, porque grande parte delas, os próximos vão tocar de uma forma mais detida. Eu acabei, para variar, me antecipando mais uma vez. Sistema regional e universal, porque a gente tem uma tendência no campo crítico a também fazer uma grande panaceia desses dois sistemas, como se eles reproduzissem as mesmas coisas, as mesmas violências e as mesmas histórias, o que termina colonizando uma história que é mais local também, né? Porque esses sistemas, eles operam de forma diferente, eles têm muitos problemas parecidos em graus diferentes. Primeiro entender que não existe hierarquia entre os sistemas, né? O sistema regional, seja ele o interamericano, né, o americano, seja ele o europeu ou o africano, eles não têm uma hierarquia em relação ao sistema universal que é a ONU. Né? Eles são todos simétricos, né? Eles só cuidam de regiões de partes do mundo diferentes, com amplitudes diferentes. Mas eles operam de forma complementar entre si, na verdade. Né? Então, eles têm esse princípio que eu falei rapidinho, que é o princípio da complementariedade, que regem os dois, tanto regional quanto universal, que é a ideia de que esses sistemas, eles não estão acima do Estado, eles funcionam como um algo a mais quando o Estado não funciona, quando o Estado não dá conta de fazer o que pelas convenções ou declarações internacionais de direitos humanos ele é obrigado a fazer, você pode acessar esses sistemas. É muito importante a gente entender que esses são foros políticos, eles não são foros jurídicos, até quando ele é jurídico, ele é muito político. Se a gente já tem um judiciário que é político, por mais que a gente negue no direito que seja, ele é um foro político estrito sensu. É uma gestão do Ministério das Relações Exteriores de todos os equivalentes, né? De todos os países dentro da Assembleia Geral, dos dois órgãos, eles vão ser dados muito baseados em cima dessa relação de negociação, muito presente no direito, nas relações exteriores, dessas relações diplomáticas. Então, ele é um foro político mesmo. Não adianta tentar pensar em litígio estratégico no sistema de uma forma que não seja entendendo que você está entrando ali mais perto de uma grande mistura entre a Câmara dos Deputados e o Judiciário. Né? É mais ou menos isso. Muito a grosso modo, assim. Que tem, enfim, a característica aí presente política nos dois.
eles têm gêneses, por isso que eu coloquei, das gêneses deles muito distintas, isso vai afetar o grau de penetração deles, apesar de no momento tá tudo muito ruim, sendo muito franca, mas eles são o papel, principalmente dessa divisão, né, entre a autodeterminação dos povos e soberania, ele opera de forma muito diferente entre os dois sistemas, né? No sistema ONU, por exemplo, você tem aí, que é uma das maiores críticas, ele nasce concomitante às revoluções de libertação na África, que ainda era colonizada, né? Então a gente vai ter aí o movimento da Argélia, todos eles estão nascendo aí, estão acontecendo conjuntamente com o nascimento do sistema ONU. E o sistema ONU simplesmente breca esse debate sobre ele é composto, né? O sistema ONU, diferente do sistema regional, ele é composto por todos os países que eram colonizadores. Então, você tem um trabalho desses países de brecarem a discussão da autodeterminação dos povos diante desses movimentos de independência dos países em África. Então, essa é uma primeira crítica. É nesse cenário que a autodeterminação é vetada na ONU, em que você trabalha numa perspectiva de o nazismo foi um grande problema para o que a gente concebe enquanto o intolerável de violação a um sujeito a partir de um Estado. Mas não consegue lidar que, equiparado a isso, você tem a colonização que está operando também, né, ali simultaneamente por países que são parte dali. Então, isso diz muito também do que é a concepção de quem é humano para esses direitos humanos, que acaba não sendo tão abstrata assim. Né? Ela é pautada também por todas essas concepções de humanidade postas arbitrariamente pela colonização visando estratégias de dominação. E o sistema interamericano ele nasce nesse cenário, mas de forma um pouco distinta, porque quando a soberania aparece nas primeiras discussões sobre a formulação do sistema interamericano, ele aparece a partir, né? Ele vai surgir ali no momento de que alguns de nós já estão passando por uma transição para a ditadura, das ditaduras das Américas Latinas, né? Inclusive a nossa ditadura empresarial militar, o sistema ele começa a ganhar força ali, enquanto uma estrutura mais robusta, né? O sistema interamericano. E, na verdade, você identifica ali que existia uma gestão óbvia dos Estados Unidos imperialista em cima dos países da América Latina, prioritariamente, né? Então, você tem esse movimento de constantes debates batendo, né, fincando que a soberania dos países eram importantes, mas não no sentido de escamotear a violação, mas de frear um pouco, porque você não tinha nenhuma propulsão de sistema ainda para poder ser isso, mas de frear um pouco a atuação dos Estados Unidos na região. Obviamente, isso se transforma numa coisa completamente diferente depois dali. Mas, no momento da gênese, é isso que acontece. Então, são concepções muito diferentes. A gente está falando de um sistema, né? Que é o sistema ONU, que você tem todos os países do norte obrigados, e você tem um sistema que você vai ter 2, sendo que esses 2 se obrigam até vírgula. Então, também não é um ambiente tão complexo de atuação desses, né? Quem faz um pouco as relações imperialistas somos nós mesmos, infelizmente, do Brasil. E aí colocar que é isso, né? A gente tem que entender que esses sistemas eles não vão romper com a ordem capitalista burguesa. Eles vão ali, muito menos, tem potencial de acabar com o racismo que é inerente a esse sistema. O que ele vai fazer, ou com o masculinismo, o que ele vai fazer é reformas, né? Ele tem, e aí é todo um debate, se ele faz reformas que acalmam só os movimentos e nada mais, ou se eles criam algum tipo de fissura que permite que pelo menos os movimentos consigam se organizar. E aí, sobre a minha tese que trabalha isso, né? Eu comecei a minha tese convicta de que ele só servia para acalmar, e eu terminei a minha tese falando que cara, teve um papel aí no decorrer dos anos, pelo menos para o sistema prisional, de garantir que as pessoas pudessem respirar para tentar lidar com as questões internas de uma forma um pouco mais organizada, né? Por exemplo, no caso do Complexo Curado, não tanto, mas você ali só consegue interromper um pouco das revistas vexatórias, mas no Urso Branco, que é em Rondônia, você, durante um período muito longo, era um dos presídios com maior índice de letalidade do país violento, e você consegue chegar ao índice 0
de mortes, isso dá um respiro. Foi um dos estados que por muito tempo teve a menor população de presos provisórios do país. Então você consegue alguns respiros nessa estrutura, né? E aí também não dá para desconsiderar vidas singulares que conseguiram dar um freio no genocídio, nessas vidas singulares que a gente conseguiu dar ferramentas para os movimentos também fazerem a briga do dia a dia, porque também quem faz o litígio raramente consegue resolver qualquer coisa a nível local, né? Quem cria essa ponte, né? A Justiça Global tem muito esse papel de ponte. Tinha, né? E o mecanismo também tem esse papel de ponte hoje em dia. E, na verdade, é que a gente muda bem menos, né? A gente só dá as ferramentas para quem está ali na lida e na luta do dia a dia. E aí falar aqui, eu já estou falando pra caramba, então eu vou tentar ser um pouco mais rápida nessa parte. Sistema ONU. Então, essa primeira parte aqui eu já falei, né, que as críticas dos decoloniais, a maioria da teoria crítica só olha para o sistema ONU na hora de fazer a crítica, então alguma coisa vai se aproveitar, né, do que eu falei anteriormente para o sistema universal, para o sistema regional, mas para o universal ele se aplica de forma mais contundente. Diferente do sistema interamericano, mesmo a OEA sendo uma agência complexa, o sistema ONU é infinitamente mais complexo. Você vai ter agências operando, né? Você vai ter uma agenda econômica na OEA, óbvio, mas você ali dentro do sistema ONU, você vai ter agências bélicas, como o Conselho de Segurança, né, que fazem as intervenções humanitárias, você vai ter agências que foram responsáveis pela implementação a nível regional de dispositivos profundamente colonizadores e genocidas, como a guerra às drogas, que o Escritório das Nações Unidas para o Crime Organizado é um dos grandes propulsores da política de guerra às drogas. Então você vai ter um papel aí diferente, que você, junto com instituições de caráter protetivo, você vai ter instituições de caráter repressivo operando concomitantemente no espaço geral da ONU. E você tem uma diferença grande, que é a quantidade de gente que se obriga com a ONU, né? Você vai ter aí 2 pactos principais, um vinculante e um não vinculante, né? Funcionando no campo dos direitos humanos, nos organismos de direitos humanos da ONU. Um é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um tratado geral não vinculante, que para entrar na ONU você assina, assim como a Declaração Americana dos Direitos Humanos, para estar na OEA você também assina. Aqui, e você tem o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é o vinculante, que é o super obrigatório, ele não é princípio teológico, ele é obrigatório. E aí você tem uma diferença fundamental, que são 173 países obrigados diante desse tratado, dessa convenção. E aí o que acontece com esse perfil? Você faz com que existam interesse, inclusive em muitos países do norte. Isso faz com que você tenha um interesse político em frear ações da ONU e interferências muito mais profundas de países colonizadores, como, por exemplo, neocolonizadores, como, por exemplo, Estados Unidos, né? Assim como dos antigos colonizadores, dentre França, enfim, que no final estão todos no Conselho de Segurança. A ONU também tem uma estrutura muito mais complexa para direitos humanos do que as estruturas do sistema interamericano, né? Então você vai ter órgãos de tratado, que são os comitês e subcomitês, que eles têm um monte de funções, eles são ligados, eu vou dar 2 exemplos aqui, um ligado à Convenção de combate à violência contra a mulher, que é a CIDO, né, que tem um comitê próprio, e a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos e Penas Degradantes, Humanos e Cruéis. Que aí ele vai criar o comitê, que é esse órgão equivalente ao CIDO também, que é o comitê do CIDO, e você vai ter o subcomitê, que é o equivalente do mecanismo, que é o órgão que eu trabalho, a nível internacional, né, que basicamente ele tem competência de todo mundo que assinou o protocolo opcional, que a convenção, porque você precisa aceitar esses órgãos todos, isso é uma outra característica presente nos dois, né? Você não tem jurisdição, por exemplo, da Corte Interamericana ou desses órgãos e comitês de tratado. Se você não aceita isso
diretamente, ou você não internaliza esses tratados, aí você vai ter uma queda abrupta, né? Então, a parte mais próxima a um litígio mesmo, né? Que não é só político, mas essa parte de condenação internacional, você vai ter aí uma redução grande no número de países que se vinculam, porque eles são responsáveis por uma série de coisas que, inclusive, são ferramentas auxiliares importantes, muito pouco usadas no Brasil, que é a implementação das convenções que criam, então, no caso, a Convenção contra a Violência de combate à violência contra a mulher, que eu falei contra a violência contra a mulher da outra vez, mas é de combate à violência contra a mulher, e a Convenção de combate contra a tortura e outras penas e tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, e não me perguntem porque todas as convenções têm nomes de 5 linhas, complica bastante o meio do caminho. E eles podem também instaurar investigações, inquéritos, sobre o país. Tem um do Brasil contra o sistema socioeducativo, na CIDO também teve um sobre violência obstétrica, um caso também, e eles podem abrir casos, né? E casos individuais, porque você tem aí é mais difícil, você tem que fazer toda uma comprovação, no sistema ONU você tem que ter procuração, que você não precisa ter no sistema interamericano, pelo menos não na comissão, né? Você vai ter um segundo grupo que a gente acessa mais no Brasil, que são as relatorias especiais e os grupos de trabalho, que são chamados, na verdade, eu juntei os dois aqui, né? Mas, na verdade, o que a gente chama de procedimentos especiais, que é o Special Procedures, são 44 mandatos temáticos e 11 por país, então você vai ter execuções extrajudicial, contra a tortura, empresas e direitos humanos, mulheres, xenofobia e racismo, então você vai ter uma série de temas, né, que vão ser abordados por esses relatores em alguns países específicos, casualmente todos do Sul, principalmente países árabes e países africanos que estão aí sendo tendo enfim, uma intervenção muito mais dura e seletiva desse sistema internacional, que já indica aí um grau de colonização considerável. E você vai ter também os grupos de trabalho, que você vai ter um grupo de trabalho de desaparecimento forçado. Esses órgãos, diferentes dos primeiros, eles não criam o que a gente vai chamar de litispendência internacional, porque você só pode litigar na ONU quando é mais judicial o procedimento. Você só pode... Ou você aciona o sistema de casos da ONU, ou você aciona o sistema de casos do sistema interamericano para um caso idêntico sobre a mesma matéria com os mesmos sujeitos. Senão você cria litispendência. Esses grupos específicos das relatorias especiais, não. Você vai ter o Conselho de Direitos Humanos, que foi criado na Assembleia Geral em 2006, antes era Comitê de Direitos Humanos, e ele é formado por 47 estados que ficam rodando. E você tem a Corte Internacional de Justiça, que também é criada em 2016. Não, a Corte Internacional de Justiça, perdão, isso aqui está um erro no meu PowerPoint. A Corte Internacional de Justiça, na verdade, ela é equivalente à Comissão da Corte Interamericana para a ONU, né? Ele é o principal órgão equivalente ao sistema judicial, então o principal órgão de litígio. Quais são os principais problemas, né, que a gente encontra no sistema ONU? Primeiro é a localização dele, ele está em Genebra. E não tem nenhuma forma de ninguém ser financiado para ir para Genebra, a não ser por organizações ou por outras pessoas. Então, você não tem como um movimento social simplesmente se despencar para Genebra, arcando com os custos, né? E mais do que isso, né? Ela é localizada no sul. E ela, diferente do sistema interamericano, ela não é itinerante, é sempre em Genebra. Então, você já tem aí uma característica de localização geopolítica. Isso diz muito sobre uma estrutura muito mais difícil de acesso aos países do Sul do que principalmente a Europa, né? Ela é eurocêntrica, literalmente. Existe, óbvio, a seleção de todos os membros desses grupos que eu comentei anteriormente, ou, por exemplo, no caso do Conselho de Direitos Humanos, eles são partes, eles são compostos pelos estados. Então, você tem aí um duplo problema. Primeiro, o Estado-nação é considerado colonizador. Então, você já tem um complicador. Segundo, 3 problemas, na verdade. Segundo, eles são responsáveis pelas violações de direitos humanos. Então, você vai ter aí
dependência desses estados para o cumprimento das decisões. E aí o terceiro problema, que é onde a autonomia desses sistemas, mesmo em teoria existindo, fica bem balançada, é que quem escolhe os representantes de cada um desses conselhos, comitês, de grupos, são os estados. Então, o grau de autonomia que esses órgãos vão ter é bem limitado também pela pressão desses mesmos estados. A questão do procedimento custoso, eu já coloquei. Existe uma questão objetiva na ONU, que é essa máquina enorme, que eu só passei muito por alto. Ela é uma máquina enorme, complexa, difícil de lidar, com procedimentos muito particulares de cada um desses comitês, que faz com que ela tenha uma acessibilidade muito restrita, justamente porque ela é o exemplo de um castelo burocrático mesmo. Por exemplo, para você ter direito a falar na Assembleia Geral a respeito como sociedade civil, você precisa ter o status consultivo, que tem uma série de requisitos e é super difícil de conseguir, são pouquíssimas organizações brasileiras que têm. Então, né, esses dois caminham juntos, uma estrutura de incidência complexa, porque é muito burocratizada, ao mesmo tempo que impõe uma burocracia para você conseguir ter um espaço de fala. Tem um que é muito objetivo e diferente entre os dois sistemas, que é a questão dos idiomas. A ONU, por exemplo, não tem o português como idioma. Então, isso, para a gente no Brasil, dificulta muito, porque a gente tem que traduzir para inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe, que são as línguas oficiais. Quaisquer outras línguas ou dialetos não são abarcadas pela ONU. E o fato delas serem instituições muito difíceis de atingir. Vou dar um exemplo do que a gente mesmo faz no mecanismo, né? Por mais que a gente seja um órgão que faça parte do sistema de proteção, porque o OPRICAT, que cria o SPT, cria também a obrigação dos estados de criarem mecanismos locais para inspeção de espaços de privação de liberdade, aí não é só presídio, é presídio, socioeducativo, hospital psiquiátrico, abrigos, comunidades terapêuticas. Ele cria esses dois órgãos, né? E aí aqui no Brasil tem os estaduais, o nacional, e a gente teria, em tese, ali dentro desse sistema maior global, o SPT. O contato não é posto de forma rápida, né? Não é assim, eu quero uma reunião, a gente tem uma reunião. A gente manda um informe e vem uma resposta, né? Tem toda uma dificuldade de contato, até nós, imagine, sociedade civil. Nesse ponto, as relatorias são bem mais abertas ao diálogo. Inclusive porque os relatores também têm uma presença muito forte de sociedade civil e acadêmico, muito mais do que membros do Estado. Agora, o sistema regional, para fechar, e esse é bem mais rápido. Ele é composto por dois órgãos, fundamentalmente, Comissão Interamericana, que é onde a gente consegue acionar diretamente, e a Corte Interamericana, que é mais um dos empecilhos para acionamento, né? Que seja dentro de uma lógica democrático-burguesa, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos só pode ter o procedimento iniciado pela Comissão Interamericana. Se eu vou e entro com um caso, ele vai tramitar na comissão e eu dependo que a comissão decida que esse caso tem que ir para a corte. Não tem, por exemplo, como na Comissão Interamericana, a possibilidade de se pedir uma audiência pública, como na Comissão Interamericana. A corte, você também tem a abertura das opiniões consultivas, que você pode até mandar informação se eles abrirem consultas, mas, por exemplo, a gente, enquanto sociedade civil, não pode propor que seja feita uma consulta, ou vem deles ou vem dos estados. A comissão não, você consegue ter, por exemplo, esse envio de informes, o procedimento é bem mais fluido, o que eles pedem de prova no caso é bem menor. Então, você vai ter aí graus também de permeabilidade, né? E esses graus de permeabilidade também vão estar aí, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a depender da autonomia das pessoas que estão lá, que no momento não é muito grande. Os principais tratados aqui são da mesma lógica, uma declaração e uma convenção, é a Declaração Americana de Direitos Humanos, que para entrar no você tem que ratificar. Então, é o único que os Estados Unidos e o Canadá se vinculam. E você tem a CAD, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, essa sim é vinculante, que aí você vai ter só 21 países da região, ou seja, exclui os dois ricos,
de estarem ali dentro, né? E aí você vai ter graus de internalização também desse tratado. Por exemplo, qual é uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil? A gente assinou com, não sei se vocês conhecem alguma coisa de direito internacional, mas vocês têm a possibilidade de você ratificar, que é fazer virar norma interna, um tratado ou uma convenção internacional, você pode ratificar com reserva. E aí ela pode ser reserva, uma das reservas possíveis é a reserva temporal, que é basicamente você dizer, ó, eu só vai valer o que está previsto aqui do ano que eu assinar, que eu ratifiquei para frente. Tudo que aconteceu antes passou. Então, por exemplo, o Brasil ratifica a Convenção Americana, assim como a competência, a jurisdição da Corte, que também precisa ser por escrito e também aí é menos países ainda, você precisa firmar, né, que você aceita a jurisdição da Corte. O Brasil ele faz os dois com reserva temporal, ou seja, só a partir de 92, violações só podem ser as que acontecem a partir de 92 analisadas pela comissão, e aí quando a gente consegue, por exemplo, e 98 pela Corte, quando a gente consegue romper com essas duas datas, é o que a gente chama de violações continuadas, que são as violações que elas perduram no tempo, que é desaparecimento forçado, por isso que a gente conseguiu analisar o Araguaia, falta de prestação jurisdicional, que é o motivo pelo qual conseguiu ter o caso Nova Brasília, que são violações que elas não começam e terminam no tempo. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do Araguaia, que eu acho um exemplo que facilita a gente entender. No Araguaia, uma das pessoas que estava desaparecida teve seu corpo encontrado durante o processo do caso. E aí foi para ela foi retirada como vítima. E só foram aceitas as pessoas que ainda estavam desaparecidas, né? Do parágrafo referente a direito à vida, a integridade física, do artigo referente à integridade física, direito à vida. E aí aqui eu repito um pouco, né? Eu já falei da maioria dos mecanismos, salvo um, que é a visita ao país. A visita ao país tem um complicador, como tudo que eu falei até agora, que é as visitas por país, elas precisam, não é obrigatório, em tese eles podem entrar aqui quando querem, mas nenhum relator ou nenhum comissionado vai entrar no país sem autorização do governo ou convite. E isso, por exemplo, tem sido um dos fatores que tem impedido muitas visitas de relatores durante o governo Bolsonaro. Mas essas visitas, fundamentalmente, foram, pelo menos no que eu pude atuar, muito significativas para engrossar um pouco o tom desses órgãos internacionais, né? Aí, problemas. Mesmo do outro, que é localização geopolítica. A Corte Interamericana está na Costa Rica, que mesmo sendo Centro-América é caríssimo. E a comissão, que é diretamente acessível, está em Washington. Então, mesmo eles fazendo procedimento, tendo sessões itinerantes, mais recentemente, né? Então, existe uma questão formal de acesso e também uma localização política desses órgãos, né? Assim como os outros, eles têm uma dependência muito grande da Assembleia Geral, e aí eu acho que vale a pena comentar brevemente a crise que teve o sistema em 2013. O Brasil e mais alguns países da América Latina, ele puxou, principalmente depois da sentença de Belo Monte, que tinha um interesse econômico muito grande do país, ele puxou um movimento que chamou de fortalecimento do sistema, mas era enfraquecimento do sistema, na Assembleia Geral, que tentou, por cima da comissão, reformar o próprio estatuto, né, da regimento da comissão, para praticamente esvaziar instrumentos que eram muito fundamentais para a atuação da sociedade civil como medida de segurança. Acabou não dando em nada por causa da sociedade civil incidir nas representações diplomáticas na Assembleia Geral, mas foi um processo, por exemplo, que não teve participação nem da comissão, quiçá da sociedade civil. Assim, não foi nunca facultada a participação da sociedade civil durante a ideia de mudar a forma como a comissão ia atuar dali para frente. Que leva ao ponto óbvio da fragilidade institucional da comissão. A comissão é integralmente dependente hoje de dinheiro, orçamento dos estados. Esses estados igualmente escolhem os comissionados na comissão, e isso
nesse momento tem influenciado muito. A gente tinha, até 2017, uma característica de uma comissão prioritariamente vinda, 2016, na verdade, de pessoas prioritariamente vindas da sociedade civil, e mesmo que tivesse baixíssima representatividade de movimentos sociais e de pessoas negras e de mulheres, mas principalmente a representação étnico e racial de indígenas e pessoas negras é baixíssima, historicamente, e de pessoas que passaram por violação de direitos humanos era mais baixa, ainda são duas, só na história, mas você ainda tinha essa característica de ter que seja um longueiro ali, né? Que aí, óbvio, vai ter mais proximidade com o discurso dos movimentos sociais e dos direitos humanos. Ela, a partir desse ano, ela passou a ser ocupada muito por estados, e a comissão, por pessoas indicadas por estado que vieram do estado. Isso mudou completamente o perfil da comissão, que se tornou extremamente conservadora. Hoje a comissão, inclusive, é mais conservadora do que a corte. Um dos últimos pontos é o tempo do litígio e o tempo da violação. O litígio na comissão é lento. A gente acha que é rápido, mas ele é lento. O da ONU vai demorar ali uns 3 anos, nem há tanto tempo. Mas o litígio padrão no sistema interamericano vai durar 20 anos. No sistema de casos. 20 anos. É dificílimo qualquer organização ou movimento ter a estrutura para sustentar, inclusive se manter, né, ativo. Quantos litígios não foram deixados de lado porque simplesmente não foi possível continuar porque a organização fechou. Ou os movimentos sociais não conseguiram, e os movimentos sociais, obviamente, não têm um insumo de capital para gestar a continuidade. Ele não funciona para o tempo da violação, por exemplo. A gente tem o mecanismo hoje, a medida provisória, medida cautelar na Comissão Interamericana para os presos da unidade João Santana. Ela foi deferida há 1 ano. Há 1 ano está parado mesmo a gente mandando informação, enquanto a gente está lidando no sistema prisional com uma unidade que é para pessoas que sobreviveram a operações policiais e ainda assim foram presas. Então, eu estou falando de pessoas que estão com uma série de agravos sérios, seja por tiro, seja por acidente, muitas delas adquirindo deficiência física completamente evitável, e vindo a óbito por conta da unidade. Enfim, o tempo da comissão é esse. Não responde, o Estado pede prazo, ele dá prazo, pede prazo de novo, dá prazo. Então, esse tempo do litígio é um tempo completamente incompatível com você garantir efetivamente qualquer medida preventiva, né? Você vai conseguir trabalhar aí medidas de não repetição, né? Que são importantes, que são incidir em políticas públicas de longo e médio prazo, mas você não vai conseguir, sem dúvida, prevenir que as violações que estão para acontecer aconteçam. E uma seletividade fundo ideológico. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma coisa que se chama roda sacrói. A roda sacrói é quando os comissionados instituem uma roda de diálogo permanente em relação a um tema ou um país. Você tem para Nicarágua e você tem para Venezuela. Para o Brasil, ninguém consegue abrir. Você tem, por exemplo, o grau de condenação da Venezuela e de Cuba frente à condenação na mesma situação de países com a situação tanto ou mais grave quanto o Brasil é desproporcional no sistema, desproporcional. E isso vem muito de um fundo ideológico de fato afeito àquela lógica binarizante de Guerra Fria, de países socialistas precisam ser absolutamente destruídos, enquanto, e não estou dizendo que não violem direitos humanos, violam. O curioso é que todos nós violamos e ainda assim a gente não consegue fazer a estrutura andar para a gente. A estrutura anda enlouquecidamente para esses países, tem uma desproporção absurda. Então, eu acho que acabaram meus slides, acabaram. Era um pouco disso, né? De colocar que, mas só para finalizar aqui, vou só interromper essa apresentação, porque isso me incomoda muito. Pronto. Porque fica sem conseguir olhar para as pessoas. Então, assim, apesar de eu ter dado esse quadro meio catastrófico, porque é bem catastrófico, não dá para descartar hoje, assim como a gente pensa em estratégia de litígio em judiciário, advocacy para redução de danos,
porque senão a gente vai se estourar inteiro, as coisas vão ficar, né, aquela coisa do não existe pior, existe pior, a gente está vivendo um pior, muito pior. Recentemente, não que algum dia esteja bom, eu factualmente não acredito que com a estrutura atual é possível a gente fazer algo efetivamente ser razoável ou justo para todo mundo, né? Principalmente que a gente parte dessas noções de todo mundo sem querer lidar com as particularidades que a gente tem, inclusive, de rituais de violência muito mais brutais para parte da população do que frente a outra. Eu acho que o fundamental ele de fato ajuda a gente a reduzir alguns danos, sabe? Em relação a pessoas que estão ali sofrendo de fato a violação. Eu dei o exemplo da interrupção de mortes, da redução da população carcerária, mas você vai ter, por exemplo, pessoas sendo reparadas, né? Conseguindo acesso a serviços públicos que eram para ser dados pelo Estado, mas o Estado factualmente não dá. Audiência de custódia, que também não está funcionando como deveria, mas pelo menos a gente teve um instrumental. Reforma psiquiátrica que esse maldito governo está destruindo. Ela teve forte influência de um caso que é o Damião Ximenes, né? No momento da gente tentar conseguir gerar debate. E ela, de fato, acaba ajudando a gente mesmo a debater entre a gente coisas que a gente dá como posto, né? Tem um caso recente que eu acho que me deu um vislumbre de esperança em relação mais à corte do que à comissão, que é o caso da explosão da fábrica de fogos, que é um caso da Bahia, que eram pessoas que trabalhavam numa cidade pequena, elas trabalhavam numa empresa né, numa fábrica de fogos distintas, com condições análogas à escravidão, e tinham crianças, mulheres, unanimemente negras participando dessa produção. E explodiu, e por falta de condições mínimas. E foi a primeira vez que eu vi a comissão falando abertamente de racismo estrutural nas relações brasileiras, principalmente a partir de uma transição de um regime de escravização sem lidar com as violências postas por ele. Eu, sinceramente, nunca tinha visto. E eu vi recentemente também em relação à prisional interseccionalidade sendo debatida na ONU. E são vitórias muito pequenas perto do que a gente enfrenta, né? Mas ainda assim ajudam a gente a tentar pelo menos ter que seja pautar o debate público em mídia, seja conseguir segurar uma lei. Eu não sou nada reformista, mas é porque o desespero às vezes faz a gente ficar profundamente reformista. Tenho falado muito isso, inclusive com a Fernanda. São instrumentos que ajudam a gente, bem ou mal, quando aqui dentro a coisa fica incontrolável, incontornável, como, por exemplo, a tratativa do governo para Covid, né? Mesmo que também governos mais autoritários sejam mais refratários a esse tipo de incidência, né? Acho que é isso. Não Nossa, sei se ficou Natália, confuso. muito obrigado. Eu acho que você trouxe muitas informações, né? Desde uma perspectiva crítica para embasar a discussão mais normativa sobre a concepção e os construtos do sistema interamericano e do sistema ONU. Eu não sei como as pessoas leram e sentiram. Talvez para uma galera que seja do direito, das relações internacionais, pode até ser um pouco mais simples, né? Porque já tem alguma familiaridade com algumas das questões que estão sendo trazidas. Mas como aqui é uma turma muito heterogênea e as pessoas são de diferentes lugares, eu queria ouvir vocês agora, gente. Como é que vocês sentiram a contribuição da Natália? Por favor, fiquem à vontade, especialmente porque ela trouxe pontos bem significativos de uma perspectiva crítica, né, sobre esse processo, sobre o funcionamento dessas estruturas, pautando as suas potências e também as suas defasagens. E eu acho que seria muito legal ouvir vocês. Por favor, fiquem à vontade aí para conosco.
favor, gente, eu odeio falar sozinha. Estamos esperando. Então, se ninguém fala, eu vou falar. Natália, eu achei a sua contribuição muito boa. Eu acredito que muitas vezes, né, a própria mídia acaba propagando uma imagem muito positiva do sistema internacional, tanto o americano quanto a ONU, e a gente realmente não para refletir os diversos problemas, né, que estão associados a esses sistemas. Muitas vezes a gente acaba pensando que a ONU é a solução para todos os problemas e que todo mundo vive na base do companheirismo e da amizade. Só que se a gente realmente parar para pensar e analisar, a gente percebe que é algo que é muito perigoso e que é algo que não funciona. Na prática, não funciona como deveria funcionar. Então, com certeza, mudou minha visão entre muitas coisas. Agora, quando eu for ler, né, matérias e analisar questões, né, relacionadas ao sistema internacional, eu com certeza não serei mais tão ingênuo quanto fui até hoje. Não, não é ingenuidade, não. É um pouco de construção de processo mesmo. Se eu não tivesse atuado na prática, no dia a dia, minha monografia foi Direito a ter direitos para refugiados baseados em declarações internacionais. Então, assim, não é ingenuidade, assim, foi depois de 2013, quando eu fui para a Justiça Global, que eu tomei uma surra no sistema internacional, e aí eu falei, nossa, bem ruim essa parte. Tem uma parte bem boa, não perca de vista que tem uma parte positiva, sim. É só que é isso, né, gente? Não adianta. Enquanto o capitalismo vigorar no mundo, vamos ter relações mais violentas. Sim, tem uma contribuição no chat que eu achei legal, assim, algumas, né? Assim, muito rica para mim, eu não imaginava que fosse assim. Uma pena o acesso à cidade civil ser tão difícil. Não sei o que contribuir, só agradeço a aula sobre a estrutura dos órgãos, as ações, as opções dele. Compreender a capilaridade do sistema internacional para a sociedade civil é propositalmente complexa. Eu acrescentaria que tem algo que a Natália trouxe, que eu acho que é importante marcar, que é a enorme desigualdade no acesso, né, que especialmente os segmentos em situação de maior vulnerabilização têm para acessar esses espaços. Eu acho que isso é um indicador muito significativo, seja de democracia, de participação, para a gente entender as agendas de direitos humanos, né? Não é somente pela sede ser em Washington, ser na Costa Rica, mas é como efetivamente a gente faz um mapeamento, até mesmo entre as organizações de direitos humanos, entre as divisões de direitos humanos nacionais, se a gente for dialogar, possivelmente muitas e muitos de nós nunca ouviram falar destes instrumentos, né? Destas possibilidades de acesso ao sistema global e regional de direitos humanos. Isso me parece um dado muito significativo, né? Especialmente quando a gente se propõe a pensar democracia e participação. Mais alguma contribuição, gente? Eu posso falar Natália, de novo? por favor. Não, porque eu acho que tem um papel também da sociedade civil que eu, né, óbvio, cria de Fernanda, obviamente, fui cria de advocacia popular, então eu acredito muito em passar adiante, né, os saberes que em troca, né, que a gente tem aí, né, com o movimento, tanto o movimento para a gente quanto que é advogado, quanto esses instrumentais que a gente ganha aí na vida, né? E eu acho que o sistema internacional tem uma vantagem, que é o que você precisa para conseguir, de fato, litigar fora dinheiro, que é importantíssimo, mas aí também a gente pode instrumentalizar a organização e financiamento para isso mesmo, né? Porque serve para instrumentalizar também. Eu acho que tem um dado que é essa concepção que eu acho que é muito ranço da advocacia. Eu não vou falar de RI porque eu conheço menos, eu fiz 2 matérias em RI, mas eu posso falar do direito, que a gente tem esse ranço do especialismo. E aí a gente não passa adiante. Então é uma coisa que é acessível, dá para fazer, porque, por exemplo, informes dá para todo mundo propor, audiência pública dá, agora que está virtual, dá para participar, por exemplo, sabe? Só que tem o ranço da reserva de mercado, de parte dessa galera. Eu, francamente, sim, eu sei que
a Anistia, que eu tenho uma grande amiga, Alexandra Montgomery, que foi quem me ensinou tudo de sistema, ela tem uma prática muito de estar junto com o movimento, Sandra Carvalho, a Justiça Global, eles têm muito essa prática de estar construindo junto, e aí construindo junto mesmo. A peça por exemplo, o exemplo do Complexo Curado, era Vilma, que hoje acabou virando uma das maiores mentoras da minha vida, que familiar de um preso que foi morto no sistema de Pernambuco, escrevendo a peça com a gente. Mesmo, e dando opinião e vinga, assim, tipo, não vai fazer isso, tá bom, não vou fazer, acabou. Me convenceu. Então, eu acho que tem também um ranço de reserva de como é que você faz esse bagulho, né? Inclusive, se eu puder passar para você depois também, eu tenho feito, tipo, um manualzinho de como litigar contra a tortura na ONU. O que você pode fazer, onde você vai fazer, o que você precisa fazer. Porque eu acho que também tem uma dificuldade de acessibilidade por uma certa territorialização desse saber dentro de ONGs, principalmente de ONGs com muita grana. Porque a gente não está falando das pequenas ONGs, né? Eu que trabalhei metade da minha vida, 90% da minha vida em ONG pequena, não dava para o DDH fazer litígio internacional, porque a gente não ia conseguir ir para Washington nunca nessa vida. E o que a gente conseguiu fazer junto é porque a Justiça Global tinha esse papel, né, na época que eu era do DDH, de impulsionar, da gente ajudando, mas financiando e tal, mas agora essa não é a prática geral. Então eu acho que tem aí também um monopólio de saber e uma certa reservinha ali de mercado que complica muito essa parte de litígio, que eu acho que aí tem expectativa da gente romper isso, sabe? Porque tem uma parte desse litígio que é acessível e que ajuda muito, porque depois que você consegue, por exemplo, contato com o relator, você consegue trocar e-mail com ele. E aí consegue ser feito, por exemplo, o movimento de familiares de criança e adolescente. Eles têm, principalmente socioeducativo, eles têm muita incidência dentro dos sistemas ONU. Sabe? O movimento de favelas, o movimento indígena, eles têm muita incidência. Então, nessa parte política, sabe? Então, eu acho que tem aí um trabalho também de passar adiante, passar o bastão e sair desse lugar de protagonismo, sabe? Também. De abrir mão e falar, deixa a galera aí, sabe? Eu não preciso ir toda vez. Deixa a galera aí no meu lugar também. Eu acho que tem um pouco disso também aí, dificultando no meio do caminho, fazendo aí também o papel da autocrítica do campo. Sim, mais alguma contribuição? Gente. Natália, tem uma coisa assim que me incomoda, é a questão justamente do que a gente está passando atualmente, né? Dessa questão da especificamente vacina, né? Negacionismo. Como é que você vê isso? Como é que... Não sei se é uma coisa muito complexa de você falar, mas como é que ficaria isso se você apelando por uma questão muito mais internacional do que aqui a gente vê que é quase que um lava a mão do outro? Como é que fica isso? Pergunta importante, porque eu estou tão pessimista por causa disso. Então, o que acontece? Tem tido um trabalho de movimentos, organizações, assim, incansável de provocar os sistemas internacionais sobre a situação específica do Brasil. Pedindo assim, cara, olha só, não adianta vocês continuarem mandando que a América Latina precisa melhorar, o universo precisa melhorar, porque não está funcionando. Precisa ter uma incidência objetiva no Brasil, porque está com dificuldade. Aí, depois de 4 anos, a CID, isso assim, sem brincadeira, Leci ou Leci? Leci, então, foi assim, sem brincadeira, umas 8 reuniões, só com a Comissão Interamericana e com a ONU, em que a gente fala, manda informe, e aí eles falam, então, estamos abertos ao diálogo, deve sair um comunicado de imprensa. Mano, e aí sai mais um comunicado de imprensa geral, assim, eles lançaram 2 comunicados direcionados ao Brasil até agora. E que ajudam, mas aí ajudam até X também, porque o governo, isso, né? O governo, a Damares, eu não sei se vocês viram, atacou enlouquecidamente a Anistia Internacional por causa do relatório dela. A Damares fez posts reiterados falando que a Anistia Internacional é ideológica. Então, eu acho que tem uma simbiose horrorosa no momento de uma comissão, né?
e aí falando especificamente da comissão, muito recuada, porque está muito recuada, não tem como dizer que não está, em relação à pandemia no Brasil, porque a gente realmente, você vê, ela fez um posicionamento, quando teve a crise sanitária do Equador, ela enfiou uma voadora no Equador. E aí a gente está tendo uma crise super grave, com risco de contaminação de lençol freático, com um governo que fica mandando todo mundo ir para a rua. E aí, melhore, mas eu vejo como positivo. Não vejo nada como positivo, sabe? E aí eu acho que, por incrível que pareça, foi uma estratégia que a gente começou a adotar no meio do caminho. A OMS tem tido um papel mais importante nessa mandada de real para o país, assim, OPAS e OMS, que, vocês estão fazendo... Posso falar uma palavrão? Porque dá muita raiva. Vou falar assim, uma merda atrás da outra, vocês estão fazendo um genocídio de proporções inimagináveis, sabe? Pô, pelo amor de Deus, a gente conseguiu com o Covid ter efetiva completude de um etnocídio, né? Os Jumar acabaram. E não tem um posicionamento. Tem um posicionamento em relação a uma medida cautelar. A gente conseguiu, a única coisa que efetivamente foi conseguida foi uma medida cautelar para indígenas. Para uma etnia só. Foi o que conseguiu formal até agora. Todo mundo está pedindo para sistema prisional, a gente, pelo menos desde maio do ano passado, está pedindo incessantemente. Defere uma medida para o Covid, para os presídios, por favor, cara, precisa. Porque se a gente conseguir uma para um estado, a gente aproveita para o resto. Só que, olha, tá difícil, sinceramente. Que é aí que eu falo que a comissão tem tido um papel, porque é isso, a OMS é da ONU, é a agência da ONU, tá se mexendo. Né? Agora, quando você vai olhar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é uma marcha ré. E, para mim, eu não consigo deixar de ver uma conexão com o perfil que está entrando na comissão, que é o atual relator, um dos relatores, ele entrou para não entrar um terraplanista lá Bolsonaro. Então, as pessoas que estão entrando ali não estão entrando pelo bem dos direitos humanos, as pessoas estão entrando ali para segurar a comissão. E aí que é o que eu pretendo começar a estudar daqui para frente com calma, quando a gente aguentar, né? Porque a gente não aguenta pensar sobre nada fora entrar em desespero e apagar incêndio, é justamente sobre isso, porque eu acho que tem ali uma colonialidade interna que, diferente da crise de 2013, eles não estão explodindo mais por fora, eles estão explodindo por dentro, eles estão transformando o órgão num órgão oco com os comissionados que estão lá. Porque é isso, a gente na época do Cavalaro, que foi o fundador, inclusive, da Justiça Global, o Cavalaro coloca o pé na porta. Hoje em dia a gente tem a Margaret May Macaulay, que, por um acaso, é a única mulher negra que esteve na corte e na comissão, na história, a única, e está nos dois, assim, que é uma pessoa que vem do movimento feminista negro, que é mais dura. Acabou aí. Bom, vou usar o nome, Flávia Pelvezan. Que foi para lá, pelo governo Temer, tendo sido secretária. Né, de um governo que iniciou aí todo esse ciclo de horror que a gente está. Não que o governo, e eu não sou, tipo, que governo maravilhoso, aquele que prendia todo mundo no PT. Não é. Mas, né, temos aí gradações e, sem dúvida, a gente está vivendo um momento que acho que ninguém conseguiu imaginar que a gente ia chegar ao ponto de somar todo o genocídio que já tem pela violência institucional e inclusive, aí, falta de acesso à saúde, somar o que está acontecendo com o Covid, assim, e a ausência de vacinação. A gente pediu, a gente falou, por exemplo, para os presos não estão contados nos grupos de risco. Então, por exemplo, se eu sou um preso diabético, eu não vou ter vacina com os diabéticos. E a gente levou para eles, medida discriminatória. Claro, eles estão escondendo de forma óbvia, eles estão tirando de forma óbvia do plano de vacinação os presos. Foi a resposta que a gente recebeu. Então, eu, particularmente, vomitando subjetividades aqui, estou muito frustrada no momento com a resposta, principalmente do sistema interamericano diante da pandemia, porque acho que está fraca. Mas muito fraca. A gente pensava o seguinte, conforme estão as coisas aqui, não teria, né, quase andaria nada. Talvez de fora, o OMS, tal, poderia ter, de repente, alguma atuação para essa coisa melhorar, mas está complicado, então. Não, pois é, mas sabe qual é o segundo problema do sistema? Em tese, a gente tem executoriedade automática de decisões internacionais.
Só que na prática, não tem. Então, eles falam, e o máximo que você faz é vexar. São pouquíssimos estados que ganham embargo econômico, né? A gente vai ter Eritreia com embargo econômico, a gente teve Cuba com embargo econômico, mas tudo é constituído na base de repressão ideológica a governos mais à esquerda, do que, de fato, a partir de uma proposta de, bora botar uma pressão aí para acabar, e é isso. E tem o contrapeso, que a Eritreia hoje é o país com o maior índice de fome por causa de embargo econômico. Então, né, a gente, no final das contas, não tem instrumental interno para fazer valer. Você depende da boa vontade de quem está no governo. E aí, porque até tem um princípio maldito que eu odeio, que é o princípio da boa-fé dos estados. O estado não tem boa-fé. Então, tem aí também o problema de quando se posiciona, a gente ainda vai passar para a segunda luta, que é fazer funcionar aqui dentro, que já é... Gente, obrigada, Natália. Gente, muito obrigado, Natália. Eu acho que você deu um tom muito crítico para essa reflexão, que eu acho que o curso precisava, né? Para desterritorializar um pouco, sair da normatividade, seja pelos estudos decoloniais, seja para a gente conseguir pensar de forma mais substanciada todo esse contexto. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por você ter estado aqui com a gente no dia de hoje, agora de noite, ter preparado essa apresentação, ter contribuído, teoricamente, com a nossa formação. Muito obrigado. Passo para você se despedir. Fique à vontade para voltar quando quiser. Ai, obrigada, amei. Amei as perguntas. Leci, maravilhosa. Porque é isso. Muito... Não, e é bom o espaço de compartilhamento. A gente está precisando para sobreviver psiquicamente o que a gente está vivendo mesmo. E parabéns pelo curso, viu? Eu que agradeço. Gente, obrigado.